Uma vez que a gente tenha relembrado como escrever qualquer sinal x de n como impulsos, uma decomposição de um sinal x de n como impulsos deslocados no tempo e escalados em amplitude, para revisar por que é tão importante o sistema ser linear e invariante no tempo. Então aqui genericamente eu tenho uma entrada, e esse é o nosso sistema, vou representar aqui com a letra H, gerando uma saída. O interessante de trabalhar com sinais discretos no tempo, a gente vai fazer mais tarde o sinal contínuo no tempo, é que o impulso unitário é mais simples no caso do sinal discreto no tempo. E aqui a gente então pode perceber o seguinte: se eu tiver o x de n especial, que é o nosso amigo impulso unitário, notem que eu não vou mais colocar os zerozinhos aqui, mas vocês estão lembrados que ele é zero em qualquer valor de n que seja distinto de zero. Então a abscissa eu vou representar genericamente só os valores não nulos. E aí esse cidadão, que é o nosso amigo impulso unitário, vai gerar uma saída especial. Essa saída especial ela vai aparecer tanto que a gente vai denotá-la com uma letra, ao invés de y, a gente vai denotar ela como h de n. O h de n então é a resposta ao impulso. Você tem um impulso aplicado na entrada, esse impulso atua no sistema e aí cada sistema reage de uma forma. Por exemplo, essa é uma possível resposta ao impulso, certo? E aí essa resposta ao impulso a gente vai ver, vai caracterizar os sistemas que são lineares e invariantes no tempo. Mas antes, bora verificar por que a importância das duas propriedades, ou seja, linearidade é uma propriedade, invariância no tempo é outra. Por que a gente precisa estar atuando aqui na interseção das duas? A linearidade vai ser interessante porque se eu tiver uma entrada que seja 3 vezes o impulso, ou seja, um impulso que ao invés de amplitude 1 tem amplitude 3, o que vai sair vai ser a mesma resposta ao impulso, só que multiplicada por 3. Então todos os valores aqui de amplitude estariam sendo multiplicados por 3. Se eu somar dois impulsos pela linearidade, eu também vou ter a soma das suas respostas ao impulso, certo? E essa homogeneidade, que aqui está representada por um fator de escala 3, e essa aditividade, então, vão ser importantes para a gente chegar na nossa soma de convolução. A invariância no tempo é, se eu atrasar o impulso de qualquer valor, n0, aqui por exemplo 4, o que eu tenho na saída, já que eu estou aplicando a propriedade de invariância no tempo, é simplesmente aquela resposta ao impulso original, só que atrasada, pela definição de variância no tempo. Então, se eu atraso a entrada de um valor, a saída vai ser atrasada nesse valor. Se eu avanço a entrada, a saída é a mesma, h de n, mais avançada, certo? Então agora bora resgatar aquela fórmula que nós tínhamos posto para o x de n, que é, eu posso representar qualquer sinal x de n como uma soma de impulsos que são deslocados e atrasados no tempo. Então eu tenho uma soma de impulsos, o k é a minha variável auxiliar. Então, por exemplo, k igual a 3 significa que eu atrasei o impulso para 3, ou seja, eu tenho delta de n menos 3. E a amplitude desses impulsos eram as amplitudes do sinal original. O que confunde às vezes o aluno no início é porque aqui eu tenho o x de n e aqui o x de k. É porque eu estou querendo representar x de n, ou seja, eu estou querendo ter aqui um sinal que para os vários instantes de n eu tenho seus valores, então eu tenho x de n. E de onde eu estou extraindo esse x de n? Aí eu estou buscando os seus valores de x de k usando a variável auxiliar. Então, por exemplo, escolho um valor de k qualquer. Então o instante k, por ser minha variável auxiliar, vamos sugerir o k igual a 3. Então eu tenho um delta, certo? Situado, né, em 3. E aí eu vou pegar o valor aqui de x de 3. Certo? E é isso que essa representação está me mostrando. Eu vou buscando os valores, o delta vai me ajudar a localizar no tempo, e a amplitude vai ser dado pela
amplitude que o sinal x tinha no instante 3, certo? Então o que a gente vai fazer agora é, se eu tenho um sinal x de n, primeiro eu vou colocar um exemplo e depois a gente observa a expressão geral, né? Eu tenho a minha saída y de n como sendo a aplicação desse sistema, eu vou representar assim a entrada x de n, correto? Que é o que está aqui, eu aplico o x de n, eu quero sair da y. Esse operador h, desculpem, ele vai trabalhar aqui usando a linearidade em cada uma dessas parcelas. Então a ideia é, como o sistema é linear, eu posso aplicar o h a cada uma dessas parcelas. Pela homogeneidade, essa multiplicação ela pode ser vista como um fator de escala, certo? E aí colocada como sendo em evidência, a gente vai fazer isso com mais calma. E pela invariância no tempo, eu vou ter para cada impulso dele, eu vou ter a resposta como sendo o h de n deslocado. Mas é melhor fazer isso com um exemplo primeiro e depois a gente vê no caso geral. Então vamos considerar que eu tenha um sinal x de n que seja dado por 3 ΔN e ΔN menos 4. Então, se eu representá-lo como sendo 3 vezes o ΔN mais o ΔN menos 4, certo? O que eu posso fazer então é, aplicando esse operador, encontrar o y de n por linearidade, certo? Então eu vou, por linearidade, observar qual é a saída do sistema, eu vou denotar dessa maneira a essa parcela, certo? Eu estou aplicando a aditividade. E qual é a saída do sistema a essa outra parcela. Agora, depois de aplicar a aditividade, eu posso aplicar a homogeneidade. Vocês concordam? No caso, o 3 é um fator de escala. Pela propriedade da homogeneidade, ou subpropriedade da homogeneidade, certo? Quando a gente fala linearidade, então ela está implícita. A aditividade e a homogeneidade, eu posso escrever que esse 3 vai ter uma escala, um fator de escala, naquilo que é a resposta do sistema. Então, se eu tenho uma entrada delta de n levando a uma saída h de n, se eu faço 3 vezes delta de n, é isso que aqui está sendo dito. Eu tenho 3 vezes a saída. Ora, esse que seria a saída do sistema ao impulso é o que a gente está denotando aqui em cima. A saída de um sistema ao impulso, nós estamos, é uma y especial, e nós estamos denotando com a letra h, que é a letra que a gente vai usar para representar a resposta ao impulso. Então, essa parcela aqui é 3 vezes a resposta ao impulso. Agora só dar uma olhada para ver se faz sentido. Por linearidade, se eu tenho só o impulso, eu tenho o h. Se eu tenho 3 vezes o impulso, eu tenho 3 vezes o h. Agora bora tratar essa outra parcela. A outra parcela aqui, ó, eu vou ter a resposta ao impulso para o impulso deslocado. Pela invariância no tempo, se eu apliquei agora o impulso não mais na origem, mas sim na valor de n igual a 4, eu atrasei de 4, então eu tenho aqui o h de n menos 4. Aqui eu apliquei a propriedade de invariância no tempo. Então vejam, eu usei da linearidade tanto a aditividade quanto a homogeneidade. Eu aplico a invariância no tempo para dizer que esse é o meu sinal y de n. A saída então é dada assim. E aí o que é interessante é, se eu aplicar isso de uma forma genérica, certo? Olhando para cá de uma forma genérica, eu vou ter, para cada valor de x de k, é como se eu enxergasse eles como um fator de escala. Então eu vou ter, para cada um deles, vê se vocês concordam, a aplicação na fórmula geral do x de n é, eu vou sair com cada um desses cidadãos como sendo um fator de escala. Então eu tenho eles como fator de escala. E a aplicação do operador h a cada delta de n vai me gerar como saída o h de n menos k.
Então, essa daqui é a minha soma de convolução. Ela pode ser interpretada de várias maneiras. Ela pode ser interpretada como você pegando o sinal H, rebatendo ele, esse menos K aqui seria rebater, e aí fazer essa multiplicação pelo X, e aí tendo essa representação gráfica da convolução. Para nós, eu prefiro que vocês treinem a observar o seguinte: o não nulo do X de N, por exemplo, pega esse X de N aqui, esse valor não nulo, ele vai gerar uma resposta H de N menos K escalada pela amplitude dele. Então, se eu tenho 3 valores, cada um desses vai compor 3 parcelas. No nosso outro exemplo, 2 parcelas, eu terminei aqui com 2 somas de resposta ao impulso. Então, eu prefiro essa interpretação nesse instante para a gente ganhar familiaridade com a soma de convolução. Uma outra coisa é, como ela é geral, ela vai nos permitir, a convolução, encontrar a saída de um sistema para qualquer entrada. Então, a gente pode dizer o seguinte: quando o sistema é linear invariante no tempo, basta que eu forneça quem é a resposta ao impulso dele para eu obter a saída para qualquer entrada. Então, o H de N ele vai caracterizar completamente um sistema linear invariante no tempo. Se eu souber o H de N, eu sei prever a saída para qualquer coisa. Então, todas as propriedades que a gente viu de estabilidade, causalidade, todas elas, para o sistema linear invariante no tempo, a gente vai poder observar apenas a resposta ao impulso e dizer se o sistema é causal, se não é causal. Então, por exemplo, um sistema que seja linear invariante no tempo com uma H de N, ter valores não nulos apenas a partir de N igual a 0, a gente vai poder dizer que ele é causal, apenas observando H de N. Se eu tiver um H de N cujo valor bem aqui, antes de N igual a 0, já é não nulo, então esse sistema é não causal. Eu vou poder, observando só o H de N, dizer que ele é não causal por causa desse valor aqui. Ou, estabilidade, eu vou poder somar os valores do H de N, o módulo deles, e verificar se isso for um número finito, o sistema é causal. Ou seja, todas as propriedades que a gente observou antes, quando o sistema é linear invariante no tempo, vão poder ser caracterizado o sistema completamente a partir do seu H de N. Então, isso seriam as próximas coisas a gente a discutir. No momento, a gente tem que treinar, obter uma interpretação clara dessa convolução, certo? Então, vamos fazer um exemplo que seria, na verdade, a repetição de coisas que a gente já fez, certo? Seria, vamos calcular a convolução entre o x, que é dado por essas parcelas, 3, 2 e 2 de n. Desculpem. Sinal x de n. E agora eu vou convoluir. Esse é o símbolo que a gente vai usar para convolução, é o asterisco. Outros livros usam um asterisco com um círculo aqui. E aí eu vou convoluir com H de n. Vamos pegar um H de n bem simplesinho. Ele tem na origem o valor 4. E aqui em 2 ele tem o valor 1. Então esse cidadão aqui é o H de n. Certo? Como é que a gente vai fazer a convolução desses dois? Né? Notem, basta, a gente pode fazer quer usar as propriedades de linearidade e invariância no tempo. Então, tanto faz eu raciocinar que essa entrada e essa aqui é a resposta ao impulso, quanto se eu inverter os papéis, já que a convolução ela vai ser comutativa, né? Ou seja, tanto faz eu fazer o x convoluído com h, isso daqui vai ser equivalente, vai levar o mesmo resultado do que o h convoluído com x. Mas o fato é, uma vez que eu tenha esse cidadão aqui, esse impulso na origem está escalado por 3, então
cidadão vai ser 3 vezes o H de N. A parcela referente, eu estou só repetindo o que a gente já fez, a esse vai ser 2 vezes o H de N menos 1. E a parcela referente ao terceiro é 2,5 vezes o H de N menos 2. Então o que é que eu sugiro é, quem é o H de N menos 1? É o deslocar de 1. Quem é o H de N menos 2? É deslocar o H de N de 2. Que vocês terminem isso fazendo essas 3 parcelas, somando para obterem o Y de N. E importante, identificarem como é que é o que a gente usou, começando do X de N, expressando ele como uma soma de impulsos ponderadas, e aí a gente chegou na convolução, que foi a partir da aplicação de linearidade e invariância no tempo, observar que a saída vai ser dada por várias respostas ao impulso, só que deslocadas no tempo e escaladas pelo valor do impulso na entrada, denotado aqui por x de k. Obrigado então.